Olá! Segundo estudos do IPEA, 23% dos brasileiros entre 15 e 24 anos nem estudam nem trabalham. Estatísticas como essa levaram à criação da expressão jovens nem. Mas o que os pesquisadores sugerem é que talvez fosse melhor usar a expressão jovens sem. O Expressão Nacional de hoje pergunta: mudar de nem para sem é mero blá blá blá? Ou enxergar o problema sob outra ótica pode ajudar a encontrar novos caminhos? Eu sou Maristela Santana e para debater esse tema, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, a pesquisadora do IPEA, Enide Rocha, que é uma das responsáveis pelo estudo, o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi, e o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. Muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite para esse estudo, para debater esse estudo. E eu quero começar aqui mostrando alguns números. Esse estudo se chama Millennials, na América e no Caribe. Foram pesquisados 15 mil jovens entre 15 e 24 anos em 9 países. Os países pesquisados foram Brasil, foi feita a pesquisa na cidade do Recife, Chile, Colômbia, El Salvador, Haiti, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Então vamos ver a situação educacional e profissional. A gente tem aqui a ALC, é América Latina e Caribe, então é o geral do grupo pesquisado. E o Brasil? O que a gente verifica em relação ao Brasil? 23% dos jovens brasileiros estão no grupo chamado nem, que são aqueles que nem trabalham nem estudam. 15% são os jovens que estudam e trabalham, é o inverso. 13% são aqueles que só trabalham e 49% são aqueles que só estudam. Então, o que chama atenção aqui é que, em relação, por exemplo, à América Latina e Caribe como um todo, os novos países pesquisados, você observa que no Brasil você tem mais jovens que só estudam, mais jovens que nem trabalham nem estudam, menos jovens que trabalham e estudam e menos jovens que só trabalham. Agora, eu quero mostrar uma outra arte que indica aqui no Brasil quais são as principais atividades desses jovens. Aqui dá para perceber que a soma passa de 100%, porque obviamente existem pontos comuns, né? Jovens que ou estão procurando trabalho e estão envolvidos com cuidados familiares também. O que chama atenção? 79% estão envolvidos com negócios ou trabalhos domésticos, que também é considerado trabalho. Em seguida você tem 44% cuidados familiares. 36% procurando trabalho, 12% nenhuma dessas atividades, e são jovens que também não têm qualquer deficiência, e 4% são jovens com deficiência. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir a pesquisadora Enide Rocha. Enide, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a pesquisa, para as pessoas terem uma ideia geral sobre a pesquisa, obviamente com enfoque maior nos números do Brasil, mas, sobretudo, o porquê dessa mudança de enfoque que eu usei na abertura. Ao invés de a gente chamar jovens nem, a gente chamar de jovens sem. Claro. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre a pesquisa que foi recém-lançada pelo IPEA. É uma pesquisa, ela tem esse nome Millennials, porque a gente estuda os jovens que passaram, que tem um intervalo dessa geração de 1981 a 1996, que são jovens que fizeram a troca do estudo ou do trabalho em livros para a internet, para o computador, né? Então, de alguma maneira, eles compartilham alguns eventos tecnológicos e mudanças no mercado de trabalho. É uma pesquisa que foi realizada em 9 países da América Latina e do Caribe e que ela buscou entender o que os jovens levam em consideração ao decidir por trabalhar, não trabalhar ou ficar sem trabalhar e sem estudar. Ela avança, ela é uma pesquisa que avança porque a maior parte dos estudos nessa área leva em consideração e estuda muito a discussão sobre trabalhar e estudar. E essa pesquisa ela avança porque a gente buscou também entender mais sobre as habilidades socioemocionais, habilidades cognitivas e também o conhecimento do jovem no mercado de trabalho. E o que a gente viu, e aí foi muito interessante você já ter colocado, que a gente não fala mais o jovem nem, que é o jovem que não trabalha e não estuda, procura não falar, e a pesquisa veio de fato reiterar esse dado, porque nós vimos que dos jovens no Brasil que não estudam e não trabalham, que são 23%, se a gente olhar ali o número, apenas 12% de fato, a gente pode dizer que estão sem trabalhar e sem estudar, porque a maior parte
realiza trabalho, no entanto, é trabalho não remunerado, sobretudo as jovens mulheres. Elas contribuem, então são as mulheres, aí tem uma perspectiva de gênero, né, que elas cuidam de criança ou pessoa idosa no domicílio e dos trabalhos domiciliares. Então, isso é 44%. E 79%, que é quase, acho que 90%, quase a totalidade, faz alguma coisa, cuida de negócios familiares, faz alguma coisa no domicílio. Então, e querem trabalhar. Eles querem trabalhar, eles querem estudar, eles querem formalmente ter o trabalho remunerado. E por isso que a gente prefere dizer que eles estão eles estão sem trabalhar e sem estudar. O que é uma pena, porque se a gente considerar que hoje o Brasil vive uma transição demográfica muito importante, né, que tem como consequência o que a gente chama do bônus demográfico, ou seja, a onda jovem. Nunca mais o Brasil vai ter uma população de jovens tão expressiva como a gente tem hoje. São 33 milhões de jovens de 15 a 24 anos e, em geral, os países, quando atravessam esse momento, aproveitam para investir na juventude, né? Porque é uma questão até de solidariedade geracional. Se hoje o jovem fica excluído, ele será um idoso excluído amanhã, né? Então, ele precisa hoje contribuir para os idosos atuais e precisa amanhã, né, no futuro, ser um idoso incluído. Então, assim, não só pela perspectiva do jovem, mas pela perspectiva econômica e de investimento, é um momento em que o Brasil precisaria investir nesses jovens. E esses jovens que não trabalham no estudo, eles estão deixando de ser um capital social, eles não estão adquirindo experiência. Então, assim, é uma marca em toda a sua trajetória profissional. Deputado Pedro Cunha Lima, PSDB da Paraíba. Deputado, o senhor integra a Comissão de Educação da Casa, né? É um deputado jovem, assim como o deputado Aliel Machado, um deputado jovem, né? O senhor concorda com essa abordagem, essa mudança de enfoque de nem para sem? E aí eu queria ouvi-lo em relação, o que isso muda em relação às políticas públicas que são debatidas e eventualmente aprovadas pelo Parlamento? Eu concordo incompleto, Maristela, até porque a pesquisa mostra que a desigualdade é um fator que prepondera nesse levantamento. Então, muitas vezes não é uma questão de escolha, é falta de oportunidade. E se falou que um jovem excluído hoje é um idoso excluído amanhã. Eu queria puxar esse debate um pouquinho antes. Na verdade, o que o Brasil faz é massacrar, é ignorar a oportunidade de vários bebês, crianças recém-nascidos que têm o desamparo completo do nosso país por uma falha, Rafael, do nosso Pacto Federativo. E isso é muito importante a gente mexer nessa ferida. O que é que o nosso Pacto Federativo faz? Coloca a primeira infância, sobretudo, nas costas dos municípios, que é o ente federativo mais fragilizado. A gente que surge de um Estado unitário concentra na União. Então, você, na verdade, nega a oportunidade no início da vida, no começo da vida. O desenvolvimento não acontece na fase mais sensível do nosso desenvolvimento humano, e eu sou um imenso privilegiado, sim, porque tive todas as oportunidades que alguém pode ter para se desenvolver, e quando chega nessa etapa da vida, realmente é muito complicado você buscar tirar esse déficit todo. Então, a mudança de abordagem de neném para sem até dá uma percepção, um despertar social, de solidariedade de país que a gente precisa ter na sociedade como um todo, e a gente precisa entender que não são pessoas que estão acomodadas, que não querem nada com a vida. Não são indolentes. Não são indolentes, que estão ali porque não têm disposição de trabalho. Na verdade, o que falta é oportunidade. O Brasil, para encerrar, ele descarta a nossa principal riqueza, que são as pessoas. Quando você fala de petróleo, todo mundo quer cuidar de petróleo, mas quando fala de cuidar de creche, aí parece que existe uma dormência no nosso país. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é dar oportunidade, sobretudo no começo da vida. Aí eu puxo para a minha bandeira principal, que é essa etapa. A questão do Pacto Federativo é importante. Só para a gente esclarecer, talvez você em casa que talvez não tenha muita clareza do que seja o Pacto Federativo. O Pacto Federativo é o conjunto de regras que diz o que é responsabilidade da União, dos estados e dos municípios e, ao mesmo tempo, o que financia tudo isso. Os recursos que ficam na União, nos estados e municípios. E o que se observa ao longo dos últimos anos, eu diria nos últimos 20 anos, é que os recursos têm se concentrado cada vez mais na União. A União cria contribuições, mexe nas contribuições, mexe em alguns impostos que seriam divididos para estados e municípios, e esses entes federativos, estados e municípios, estão ficando cada vez
mais fragilizados. Eu acho que é isso que é a principal preocupação que o deputado coloca aqui para a gente. Deputado Aliel Machado, o senhor também é um deputado jovem, também da Comissão de Educação. Eu queria ouvi-lo em relação a essa abordagem e o que o Parlamento brasileiro deve pensar no ano que vem, de políticas públicas, o que é preciso fazer. Eu quero reforçar o que está comprovado por um estudo. Mais do que uma opinião, é a constatação de dados. Isso é muito importante para a tomada de decisões que envolvem a vida das pessoas. E o maior problema do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, é a desigualdade social. E nós temos que levar em consideração também, nesse estudo, que nós vivemos uma crise econômica no país. E essa crise econômica tira perspectivas das pessoas. Eu vim de escola pública e eu percebi de muitos colegas meus que o sonho deles era ter o diploma do ensino médio para trabalhar como um pedreiro, mas o diploma por si só por ter obrigatoriedade e não por ter perspectiva de crescer. Porque o país não dá essa perspectiva aos seus filhos e cria-se essa social não só na área econômica. A desigualdade social ela tem impactos em todas as áreas que envolvem a vida das pessoas. E percebo também o grande problema que dentro do desenvolvimento econômico que é a questão do desemprego. Desemprego talvez seja o maior mal que uma pessoa pode ter, porque não tem perspectiva, tem problemas na família, isso gera outras consequências em todas as outras áreas que mexe na autoestima. A gente colhe ou antes ou depois os resultados dessa tragédia, que é não ter emprego, e o impacto maior do desemprego está nos jovens. Se nós temos uma taxa de desemprego hoje super alta, ela dobra quando a gente vai olhar esses números em relação aos nossos jovens. E quero concordar aqui de que essa mudança de interpretação, porque quando você joga para fora por um olhar mais cru de quem não estuda, não trabalha, não luta com isso como nós dentro da política, de que dá a impressão de que não estão porque não querem. E isso não é verdade. Se você olhar o gráfico que está ali, veja quantos jovens estão ligados a atividades domésticas, um número super alto, 79%. Pelo gráfico mostrado. Então, veja, estão numa perspectiva dentro da própria família, tentando ajudar a se virar para resolver isso. E a quantidade de jovens que estão procurando emprego, que é o segundo no gráfico. Então, eles estão procurando uma perspectiva, inclusive para ajudar no sustento da casa. Muitos jovens hoje, assim como muitas mulheres, são responsáveis pelo sustento da família. Concordo que essa visão precisa ser alterada e acredito que, respondendo a pergunta, o principal papel que nós temos é a implementação do que está na lei. O Brasil tem uma legislação avançada, o Brasil tem bons resultados de um avanço dentro da nossa democracia que nos garante direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais resolveriam esses problemas. O grande desafio que nós temos é aplicar isso. Eu estou como relator há 1 ano e meio de alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você olhar o Estatuto como um todo, as alterações necessárias são poucas que precisam ser realizadas. O que precisa é fazer com que se cumpra o que está na Carta Magna, na nossa Constituição e nas leis que garantem isso. E nós temos um Plano Nacional de Educação. Um Plano Nacional de Educação que não está sendo colocado a sua implementação como determina a lei. Uma crise econômica, retirada de recursos em áreas importantíssimas, inclusive da educação, travamento desses recursos, retirando dinheiro, por exemplo, do Fundo Social do Pré-Sal, que é para fazer a manutenção em 75% da educação brasileira. E quando você não tem recurso, quando tem uma crise econômica que tira dinheiro de áreas essenciais, você não vai resolver o problema. Tem que ter dinheiro para resolver o problema. Ou você resolve pela burocracia, que no caso o Pacto Federativo é um problema burocrático hoje, concentra recursos, enquanto que joga a responsabilidade para os municípios, os prefeitos ficam amarrados, dependendo de ficar passando o chapéu aqui em Brasília, de acordos políticos e tudo mais. Por outro lado, quando você inverte prioridades e você aprova medidas que retiram dinheiro dessas áreas essenciais, você não vai conseguir fazer essa implementação. Quem olhar todas as metas do Plano Nacional de Educação do PNE vai ver que nós temos uma contemplação em todas as áreas, inclusive para recuperar a autoestima, para recuperar a participação dos jovens dentro da escola, e ter uma perspectiva de trabalho e tudo mais. Eu acho que é por aí que se resolve. Rafael Luquez, diretor-geral do Senai. Deputado Aliel Machado levantou a questão do ensino médio brasileiro, né? Recentemente, o Conselho Nacional de Educação aprovou e mandou para o MEC a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Isso parece que integra, inclusive, o Conselho Nacional de Educação. O ensino médio passou por uma reformulação, um grande debate, porque veio por medida provisória, enfim. Na sua opinião, a forma como o ensino médio está encaminhado hoje
tende a diminuir esses problemas ou não? Bom, nós temos um grande problema no ensino médio brasileiro. Nosso ensino médio estava estagnado e estava na direção errada. A reforma do ensino médio, que começa num debate amplo, suprapartidário, em torno do PL 6840, depois virou a Lei 13.415 e se encaminhou com medida provisória e virou lei. Mas, na essência, é o mesmo projeto. E que converge com o modelo do ensino médio nos países desenvolvidos e dos emergentes mais bem-sucedidos. Então, nós fizemos uma adequação do nosso modelo educacional. Qual é o grande problema do sistema educacional brasileiro? Nós temos uma grave distorção de matriz educacional. Só 18% dos jovens brasileiros vão para a universidade. O ensino médio, da forma como estava, com 13 disciplinas, o que é um exagero, ele pensava, o conteúdo curricular dele, era como se todos os jovens fossem para a universidade, o que se caracterizava como o maior modelo de exclusão social, na medida em que ele só olhava para o processo de formação profissional na universidade. Poderia dizer que o sistema educacional brasileiro, ele dava identidade social a quem cursava a universidade. Não é assim que funciona nos países desenvolvidos. A lógica é de muito maior inclusão. Nem todo mundo vai para a universidade e olha que, nesses países, o percentual de pessoas que vão para a universidade se aproxima de 40%, na média dos países que compõem a OCDE, bem superior aos 18% do país, do Brasil. E mesmo todos que vão, se fossem todos para a universidade, não vão todos para a mesma área de pesquisa, ou de estudo, um para ciências exatas, outros para ciências humanas, né? Então, imagino que o conhecimento adquirido para se encaminhar para cada uma dessas áreas também deve ser diferente, né? Sim, e a reforma do ensino médio contempla isso. A primeira grande mudança da reforma é incorporar no ensino médio regular a educação profissional. Essa é a nossa grande diferença. A segunda é que você tem uma base nacional comum curricular que estabelece direitos de aprendizagem. Não é apenas o currículo ou o livro didático. O que um aluno que completa o primeiro ano do ensino médio, que competências e habilidades ele deve ter? Se nós pegarmos os 30 países mais bem pontuados no ranking do PISA, tem em média entre 6 e 8 disciplinas. Nós temos 13 disciplinas obrigatórias. A discussão não é o número de disciplinas. A discussão é a eficácia da educação. Você criar áreas de conhecimento é muito mais eficaz, até porque o processo de ensino se dá de forma inter e transdisciplinar. A reforma do ensino médio tem os itinerários. Então, se eu for para a área de linguagem, sou um jovem, vou para a área de linguagem, eu vou aprofundar a minha segunda etapa do ensino médio, depois da base, no itinerário de linguagens ou de arte, ou posso ser de matemática, ou de ciências naturais, ou de ciências sociais aplicadas, ou na parte de educação técnica profissional. E aí eu tenho terminalidade de estudo da educação básica com uma identidade social e profissional. É assim que acontece na Alemanha, na Áustria, na Suíça, na Finlândia, no Japão, na China, na Coreia do Sul. Então, nós avançamos, e aí tem dois pontos importantes. Um que a ENID toca, nós fizemos uma transição demográfica e temos que ter uma clareza que para aumentar a renda e o desenvolvimento social humano no Brasil, nós temos que resolver o problema da nossa baixa produtividade. Nós precisamos de 4 trabalhadores brasileiros para equivaler à produtividade de um norte-americano, ou 3 brasileiros para equivaler à produtividade de um alemão. Seguramente, atacar o problema da nossa baixa produtividade passa por melhorar a qualidade da educação, e não é apenas mais recurso, deputado, é mais eficiência no sistema. Nós já estamos com 6% do PIB, já ultrapassamos em valor de PIB a média da OCDE. Se a gente aplicar estimativas de tudo que está no Plano Nacional de Educação, vai custar entre 14% e 18% do PIB em educação. Nenhum país consegue colocar isso. E ainda temos um problema adicional
que a gente tem muito mais transferências públicas para idosos no nosso sistema previdenciário do que para jovens no sistema de educação pública, o que é um grave problema se nós pegarmos estudos até de economista como o Heckman, que é Prêmio Nobel de Economia, que ele tem que assegurar uma boa alfabetização. Precisa melhorar a qualidade da educação, a maior inclusão, sobretudo na primeira infância, que é uma justa preocupação do deputado, e, sobretudo, corrigir a matriz educacional, ajustando e balanceando melhor a educação técnica profissional, que repercute em resolver um problema de produtividade do trabalho. Ainda nessa área de educação, Enide, eu vou ler aqui 2 comentários que chegaram da Maria Amália. Ela comentou via Facebook o seguinte: muito importante para o futuro do Brasil. Se não houver bom direcionamento por parte do governo, não teremos sucesso com o jovem excluído. E ela diz, escolas técnicas federais foram fechadas e meus filhos estudaram nelas e são excelentes profissionais bem-sucedidos. Nós não tínhamos recursos para pagar os estudos deles e, felizmente, eles tiveram esse respaldo do governo na época. E aí casa com a pergunta que eu queria lhe fazer. Existe no Brasil muito essa ideia de que as pessoas têm que fazer universidade. Se não fizer universidade, ela não tem condições de ter um futuro, uma colocação, inclusive, no mercado de trabalho. Mas você vê que fora do Brasil existem cursos técnicos, né, que são muito bem sucedidos, e aqui no Brasil algumas áreas, cursos técnicos que têm mais oportunidade e pagam mais. E o Brasil nos últimos anos teve um boom de escolas de nível superior, de universidades, faculdades e tal, muitas delas com qualidade questionável, né? E ao mesmo tempo, como diz a Maria Amália, as escolas técnicas foram reduzidas em alguns pontos, ou não têm a mesma qualidade. Queria a sua opinião em relação a isso. O jovem tem que obrigatoriamente fazer uma universidade ou a solução passa por outra forma? Então, isso é um ponto muito importante que, infelizmente, a gente observa no Brasil e que talvez agora, com essa mudança, com a reforma do ensino médio, isso mude um pouco, esse retrato mude, porque o ensino médio, ele não é visto por ele mesmo, ele sempre foi visto como uma ponte para a universidade. E, geralmente, são universidades, muitas vezes cursos, universidades que não têm tanta qualidade e é necessário olhar o ensino médio como ele mesmo, com qualidade para uma boa inserção no mercado de trabalho. Eu acho que um ponto importante que a pesquisa mostra, e que é um problema nosso no Brasil, é que se nas últimas décadas o país melhorou muito na educação, então a gente conseguiu praticamente universalizar o ensino fundamental, né, de 1995 até 2015, a conclusão do ensino médio dos jovens de 19 anos, mesmo no ensino superior dos jovens de 25 anos, em 1995 era 10%, hoje já metade, né, de jovens de 25 anos cursam ensino superior. No entanto, na qualidade, a gente precisa melhorar muito. Então, mesmo que a gente fala do ensino médio, claro, ele tem que ser visto como mas ele precisa ter qualidade para trazer essa inserção com qualidade no mercado de trabalho. Então, você colocou sobre a qualidade no exame PISA, por exemplo, que é esse exame internacional. 70% dos alunos que fizeram esse exame no Brasil, eles ficaram abaixo do conceito mínimo em matemática, que são questões assim do cotidiano, né, como assim questões necessárias para a cidadania. Então, para ter uma ideia, se no Brasil 70% ficou abaixo desse nível mínimo, os países da OCDE, esse nível é 22%, países como a Finlândia, 13%. Então, e aí a gente fica com esse grande desafio adiante, que o país precisa investir nesses jovens, no entanto, tem toda essa discussão também da produtividade. Acho que outro ponto, acho que nós estamos colocando e está sempre combinando, por exemplo, a produtividade medida PIB por trabalhador no Brasil, ela é 1/3 da produtividade dos Estados Unidos, menos da metade do que da Coreia do Sul. Então, assim, como que a gente pode investir nesses jovens? A gente não consegue melhorar, como você colocou, saindo dessa crise do mercado de trabalho e melhorar a qualidade da nossa educação.
No segundo bloco, eu quero conversar um pouco sobre essa história de como é que os jovens estão se vendo nessa história, né? Mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria ouvir os deputados bem rapidinho, uma pergunta que chegou aqui do Jefferson Moar, de Fortaleza. Ele diz pelo WhatsApp o seguinte: a inclusão do jovem no mercado passa por vários pontos, como transporte de qualidade, para que ele não precise viajar horas para chegar ao trabalho, vaga nas universidades, etc. Como os deputados pensam em conseguir investimento para essas áreas? Esse é um problema sistêmico, né? Você não pode atacar uma frente só. Então, primeiro, você tem que dar oportunidade básica, mínima. Falar de saneamento básico, para falar de algo que é uma agenda que o Brasil não conseguiu superar. Então, reforçar a ideia que o deputado Aliel trouxe. Desigualdade. Você não pode acreditar que a gente vai conseguir superar tudo isso sem enfrentar essa discrepante desigualdade que existe no nosso país. Então, dar a vaga na creche. Para mim, é um desafio, é até ridículo e vergonhoso mostrar a situação do Brasil em termos de alfabetização. Quer dizer, esse é o mínimo. Então, eu penso que antes de acreditar que a gente vai conseguir dar oportunidade ao jovem quando ele completa 15 anos, eu acredito que existe uma etapa inicial aí, que existe uma deficiência, para Jefferson que trouxe a pergunta, uma deficiência tão grande que a gente precisa urgentemente cuidar desse início das estruturas básicas, do mínimo de saúde, dignidade. Deputado... Você não pode falar de, só para concluir o raciocínio, Maristela, você não pode falar de produtividade sem dignidade humana, sem investimento social. Então, na minha percepção, dar um mínimo para cada um se desenvolver. Deputado Aliel Machado, rapidinho para a gente ir para o intervalo. É importante destacar o problema da desigualdade social. Isso é o cerne do problema gravíssimo que o nosso país passa. Recentemente tivemos mais uma pesquisa do IBGE e outras pesquisas ligadas a órgãos internacionais que mostram que o Brasil está entre um dos países mais desiguais do mundo, num grave quadro. E não adianta crescer economicamente se não desenvolver. Falar de produtividade, falar em tecnicidade, sem você falar em oportunidade para essas pessoas, não adianta. O Brasil precisa ter consciência política, precisa fazer o seu papel principal. A primeira infância é o momento de desenvolvimento cognitivo da criança, a percepção que ela tem, o que o Pedro quis dizer, e eu concordo 100%, é que nessa primeira infância, tudo o que acontecer na vida dessa criança diz resultado, diz respeito. Se hoje nós estamos tendo dificuldade para uma criança ter conhecimento mínimo em matemática, é porque nós temos problemas com os professores, nós temos problema de qualidade, nós temos problema... Sim, mas também temos o problema que começou lá embaixo. Quando uma criança dessa não tinha sequer direito a uma vacina, não tinha direito a uma assistência mínima. E no desenvolvimento dessa criança, isso é provado cientificamente, ele dá resultados para a vida inteira. Jefferson, como fazer isso? Nós precisamos desburocratizar, nós precisamos, de fato, sair do discurso e ir para políticas públicas que investem em educação, sim, que desenvolvam, que entendam isso e os problemas do Brasil. São vários fatores, não é um fator, não é um dinheiro que vai resolver o problema. Isso. O Pacto Federativo e várias outras ações que podem melhorar isso, por isso a importância do debate. A gente vai fazer um intervalo, se você não participou ainda dá tempo, pelo Twitter, o Facebook, pelo nosso bate-papo aberto no youtube.com, e na volta a gente vai falar como esses jovens estão se vendo. As suas habilidades cognitivas e como é que eles acham que eles têm, se eles têm condições ou não de entrar no mercado de trabalho. A gente volta já já, não sai daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta e hoje nós estamos tentando entender por que 23% dos jovens brasileiros nem estudam e nem trabalham. Então eu vou voltar aqui com mais uns dados da pesquisa realizada pelo IPEA, com 9 países da América Latina e Caribe. E o que a gente observa aqui? Em relação a conhecimentos de matemática, e aqui são conhecimentos básicos de matemática, não são cálculos muito elaborados. Você percebe que 62% dos jovens da América Latina e Caribe entre 15 e 24 anos tem bons conhecimentos de cálculos básicos. No Brasil, somente 46%. Quando a gente vai para conhecimento de inglês, esse número sobe um pouquinho na América Latina e Caribe, mas, de novo, é menor no Brasil, somente 15%. Agora, quando a gente vai para tecnologias digitais, esse número sobe significativamente, 85% América Latina e Caribe e 83% no Brasil. E aí eu tenho aqui um outro gráfico que mostra
dá para a gente questionar um pouco, que é o seguinte: quando a gente vê as expectativas educacionais e profissionais desses jovens, o que a gente observa? Aqui nas duas primeiras colunas, eu tenho América Latina, probabilidade de atingir o nível educacional desejado, o jovem acha que ele tem uma probabilidade de 82%. No Brasil, esse número cai um pouquinho para 80%. E a probabilidade de conseguir o trabalho desejado, que é essa barra vermelha, 88% na América Latina e 83% no Brasil. E aí eu volto aqui na nossa conversa com o Rafael Lucchesi do Senai, vocês que recebem muitos jovens lá. Será que esse jovem que tem pouco conhecimento de matemática, conhecimento quase nenhum de inglês e é bastante habilidoso em tecnologias digitais, aí a gente pode fazer assim uma inferência que ele está se referindo a usar a internet, fazer pesquisas, etc, etc, etc. Ele acha que ele tem excelentes chances de melhorar no estudo e no mercado de trabalho. Será que é isso mesmo? Ele tem realmente essas chances ou ele não tem percepção de que no nível educacional que ele está, talvez as chances dele não sejam tão boas? Tem chance, sim. No Senai, 80%, 78% dos trabalhadores e jovens que fazem curso do Senai são de baixa renda ou de muito baixa renda. E existe uma lógica forte de emancipação social a partir da educação profissional. Nós pegarmos dois jovens, dois cidadãos com o mesmo nível de escolaridade, se um deles tiver educação profissional, ele vai ter muito maior chance de empregabilidade e 18% a mais de renda. Se a formação profissional dele for do Senai, que está no topo da formação profissional do Brasil, ele tem um ganho de 24% a mais de renda. Então, isso é algo importante do ponto de vista do jovem. Nós temos pesquisas na CNI, feitas pelo IBOP, e também há pesquisas semelhantes feitas pelo MEC com outros institutos, que também confirmam que jovens de 13 a 18 anos, a maioria deles querem fazer educação profissional. No entanto, no Brasil, só 10% dos jovens de 15 a 17 anos fazem educação profissional junto da educação regular. Nos países desenvolvidos, é acima de 50%. É claro que isso vai dar um outro patamar de inserção do jovem no mercado de trabalho. O deputado falou muito corretamente que nós temos um desemprego elevado no Brasil, 11,5% da população aberta, mas entre jovens é de 28%. Ou seja, o primeiro emprego de um jovem que tem uma formação deficiente em língua portuguesa, segundo os dados da Pro Brasil, do MEC, 75% dos jovens não aprenderam o adequado em língua portuguesa e 91% não aprenderam o adequado em matemática. Então, ele não tem nenhuma formação profissional e tem uma educação regular de baixa qualidade. Vamos se colocar no lugar desse jovem na sua primeira entrevista de emprego. Então, o Estado, a sociedade, dá muito pouco a esses jovens. No Brasil, nós temos pouco mais da metade dos jovens que completa o primeiro ano do ensino fundamental, completa o terceiro ano. Nós somos o país com mais alto índice de evasão da escola e de reprovação. Sobretudo no nível médio, né? Sobretudo no nível médio. Por quê? Porque era muito desinteressante. Todas as pesquisas, inclusive pesquisas em que o jovem expressava sua opinião sobre a educação, é que ele não tinha estudo suficiente de ir para uma universidade pública, nem o recurso necessário para ir para uma faculdade privada. E aquele ensino médio não dialogava com a realidade dele. Era uma lógica de exclusão por um princípio elitista de como fazíamos o ensino médio no Brasil. A reforma do ensino médio, ela tem um sentido progressista. Ela vai na direção certa e vai, inclusive, dialogando com necessidades importantes do ponto de vista de inclusão social, de equidade e de produtividade do trabalho. Foi um ganho, uma aposta importante que nós estamos fazendo, ainda mais com a quarta revolução industrial. Nos próximos 4 anos, nós vamos ter 75 milhões de empregos que vão desaparecer no mundo. Estudo recente, do World Economic Forum.
e vão ser criados novos 130 milhões de empregos. Certamente não serão para as mesmas pessoas, nem nos mesmos territórios. Ou seja, os espaços econômicos. Nem vão exigir as mesmas habilidades e competências. Sobretudo as socioemocionais. Os espaços econômicos que estiverem melhor integrados a essa realidade que se modifica, ou seja, nós já não fizemos uma revolução educacional junto com a nossa revolução industrial no século XX. Foi uma agenda que nós não realizamos no Brasil. Aí que outros países começaram desde o início do século XIX. Nós não fizemos um sistema de educação de massa. Nosso sistema educacional é muito recente. Nós atingimos a universalização na virada desse século. Nós atingimos, no início desse século, 7 anos e meio de escolaridade média da população adulta. Os países desenvolvidos atingiram 7 anos e meio de escolaridade média da população adulta no início do século XX, 100 anos antes. Se estamos na sociedade do conhecimento e a educação é o pilar fundamental para as instituições, para a democracia, para a cidadania, nós temos 100 anos de atraso. Temos que entender o sentido histórico de um país de desenvolvimento tardio, de industrialização retardatária. Então, nós temos que compreender essa realidade, mas, é claro, nós temos um dever de casa. Várias sociedades conseguiram, num período muito rápido, avançar fortemente nos seus sistemas educacionais. A Coreia do Sul é um exemplo clássico, a Irlanda, a Espanha, países que conseguiram avanço, Vietnã, recentemente, que conseguiram um avanço importante. América Latina, países menores, países grandes também, a Índia e a China fizeram grandes revoluções educacionais e isso deu um sentido de resgate histórico da presença econômica dessas grandes sociedades e o Brasil precisa fazer uma grande aposta em educação, tem feito, ainda insuficiente, e nós temos que combinar uma ação de fazer um esforço maior em educação, um sentido de equidade, que os parlamentares muito corretamente apontam isso, e maior eficiência no nosso sistema educacional. Enídia, eu queria que você comentasse aqueles números que eu apresentei e perguntasse, os jovens brasileiros, o que eles sabem sobre o mercado de trabalho? Você acha que eles têm visão do que é o mercado de trabalho? Porque quando a gente vê, como eu mostrei, as competências que eles reúnem hoje, mas a expectativa que eles têm de que vão se colocar bem no trabalho, você diria que eles conhecem o mercado de trabalho? Então, a pesquisa mostrou que os jovens não conhecem o mercado de trabalho. Inclusive, tinha uma questão, foi um questionário muito longo, que buscava avaliar... primeiro, assim, eu queria, antes de entrar nessa discussão, dizer que nós achamos um dado muito positivo o fato do jovem ser otimista. Então, ele acredita que vai alcançar as suas aspirações profissionais e educacionais. Isso é muito importante. Mas isso foi geral na pesquisa ou só no Brasil? Não, isso foi geral na pesquisa. Então, isso, os jovens, os millennials, isso assim é muito importante. Se a gente junta essa discussão com outras habilidades cognitivas e emocionais que foram encontradas, por exemplo, o jovem, em geral, tem uma autoestima muito elevada, ele tem, nas escalas, autoeficácia, que ele sabe, então ele tem autoconfiança de que ele consegue se organizar para conseguir aquilo que ele quer, perseverança também grau muito elevado, que ele luta por aquilo que ele quer conseguir. Então, se a gente junta essas habilidades socioemocionais com o conhecimento que esse jovem tem de tecnologia digital, a gente tem aí uma esperança e a gente tem assim um bom início para investir nessa juventude. Então, o fato dele... embora a maior parte não tenha ensino superior, nem ensino médio, e acredita que vai conseguir essa aspiração educacional, a gente achou que é muito importante e pode-se investir isso. O que preocupa, fugindo um pouco dessa pergunta, mas acho que é muito importante a gente olhar, já os jovens que estão sem trabalhar e sem estudar, quando a gente olha todas essas questões, a perseverança, a autoestima, tudo é muito mais baixo, inclusive você tem traços de depressão. Então, assim, a gente precisa ter um olhar nesse jovem que está sem trabalhar e sem estudar,
qual é as suas habilidades socioemocionais, e o Brasil não tem programa para isso. Então, assim, é muito importante que na grade curricular, tanto do ensino básico como do ensino médio, na grade da escola profissional, tenha alguma coisa que faça essa discussão em relação à sua autoestima, à sua habilidade, por exemplo, outras habilidades que o mercado de trabalho exige, como liderança de equipe, responsabilidade. Então, precisava trabalhar colocar essa discussão dentro do currículo para ajudar esse jovem. E também uma questão da maior importância é a questão da desigualdade. Os jovens neném, né, ou sem agora, como a gente deve sempre ter essa atenção, são os jovens mais pobres e são as jovens mulheres. Portanto, essa discussão do acesso à creche, ela é fundamental. Inclusive, a pesquisa, uma das suas conclusões é quais são os programas que podem atuar nessa questão. Então, é o investimento em creche, ou seja, universalizar, porque essas jovens deixam de trabalhar por terem que cuidar de crianças, seus filhos dentro do domicílio. Então, isso aí é da maior importância. E nesse caso, você atende duas frentes. Duas frentes. Porque você cuida da criança com o mesmo investimento na preparação e da mãe que tem a necessidade para poder ter entrado no mercado de trabalho e perspectiva. Exatamente. Com essa atenção específica, você acerta, como diz a expressão, apenas com uma tacada, mata dois coelhos. Deputado, o senhor entrou no ponto que eu queria, inclusive, ouvi-lo. Segundo o IBGE, a população neném é 16% da população branca e 23% negra. Ou seja, essa desigualdade que a gente tem entre brancos e negros no Brasil, e aí essa desigualdade se reflete em tudo, se reflete na violência, em falta de oportunidade, ela se reflete aqui também, né? Então, me parece que as políticas públicas têm que considerar também esse dado, né? Que essas diferenças têm que ser consideradas também. Qual é a sua opinião? Hoje, o maior número expressivo, infelizmente, que nós temos de presos no Brasil são jovens negros e pobres. E as maiores vítimas também são jovens homens e negros. Homens negros. A maior parte do número de jovens que estão presos, a grande maioria, ultrapassa 80%, ou não tem o pai, ou não tem a mãe, ou tiveram seus direitos fundamentais extraídos ainda na sua infância. Isso é um problema da desigualdade social. Ah, você fala disso, está insistindo? Sim, porque a desigualdade social pega várias frentes. E quando o Estado abandona esse adolescente, quando o Estado abandona esse jovem, o mundo da criminalidade, a facilidade, o problema das drogas, o problema de ter uma mãe, ser mãe precocemente, esse trabalho, tudo isso está envolvido e você cria um aumento do problema. Com certeza absoluta, a desigualdade no Brasil, que é um país que tem uma democracia recente, que tem um problema em trabalhar suas frentes, que comparado com outros países tem várias realidades diferentes por vários fatores. Se você pega esses índices, por exemplo, e concentra no Nordeste, se você concentra nos lugares mais pobres, você vai ter um número muito maior disso. A gente pega números comparativos com o Sul, eu sou do Paraná, você vê que não é tão grave quando a gente olha para estados mais pobres, com situação mais difícil. Volto a dizer o problema da distribuição dos recursos que nós temos hoje no Brasil, da distribuição de renda que é extremamente concentrada. Hoje nós temos grande parte dos recursos, apesar de ser um país rico, apesar de ser um país que tem condições, a concentração de recursos nas mãos de poucas pessoas, a concentração de renda, ou seja, pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando muito pouco, não dando para atender as expectativas, mesmo tendo garantias na Carta Magna dos direitos fundamentais, não são respeitados. Agora, deputado, você comentou no primeiro bloco que a UNE-Mail está trabalhando com uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente e comentou sobre a violência, né, os jovens adolescentes que estão presos, a esmagadora maioria de homens, de meninos, negros e tal. Mas quando a gente fala no ECA, as pessoas só pensam nas medidas socioeducativas. Acha que uma revisão do ECA é simplesmente para mudar as medidas socioeducativas. E esse debate parece que deixa claro que tem muitas outras coisas a serem feitas, não? Muito mais, muito mais. E eu digo na prática, porque nós temos hoje um Estatuto da Criança e do Adolescente que é referência para o mundo. Vários países olham o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente como uma possibilidade. Nós temos um problema também, aí a gente vai entrar num outro viés de discussão. Não, aí é outro programa. Que é o que se espalha muito facilmente, sem dados, sem fundamentação, e se espalha muita mentira.
o que eu encontrei, inclusive de pessoas com qualificação profissional, pessoas ligadas à área. Eu vi de advogados que não entendiam nada do Estatuto da Criança e do Adolescente, replicando, por exemplo, mentiras, questões que não são verdadeiras. Isso é um problema grave também, porque para se defender uma tese, para se defender um discurso político, e hoje com as redes sociais, todo mundo até com um certo analfabetismo tendo acesso a isso para espalhar aquilo, a gente tem um problema grave. E por isso a importância desse programa, porque nós não estamos aqui defendendo apenas visões políticas, nós estamos nos embasando por uma pesquisa técnica, sim. Uma pesquisa científica, que fez esse estudo não só no Brasil e que nos dá dados para poder fundamentar as nossas ações e visões políticas. Então agora, olhando pelo lado do Estatuto, tem muito nele. Acho que algumas alterações são necessárias, inclusive assim eu proponho. Já temos um requerimento de urgência para votação em plenário, assinado pela maioria dos líderes aqui na nossa casa, de fazer essas adequações. Agora, o mais importante é colocar na prática, e aí os gestores... Tirar do papel, né? Tirar do papel. E os gestores, a desburocratização, o combate à corrupção, que é um problema gravíssimo, que se dá também na aplicação dos recursos públicos. Eu quero ouvir o deputado Pedro Cunha Lima também em relação a essa questão da desigualdade, mas antes eu vou ler 2 comentários que chegaram aqui. O Adalberto Félix, ele disse via Twitter: é importante fomentar e disponibilizar mais incentivos para os jovens, tanto relacionados ao empreendedorismo como na oferta de emprego. E a Jéssica Saraiva, via Facebook, ela diz: pagam mal os professores, escolas sem estruturas e o problema é o currículo, que foi bastante falado aqui, inclusive, pelo Rafael Lucchesi. Produtividade e eficiência, como isso ocorre sem bom plano de carreira aos docentes, escolas com estrutura de qualidade. Deputado Pedro Cunha Lima, ainda falando nessa questão das desigualdades, segundo a última pesquisa nacional de amostra por domicílios contínuo do IBGE, a diferença entre homens, meninos, neném, e meninas, neném, é absurda. Chega a ser duas vezes maior, o estudo do IPEA diz que é quase 13 vezes maior o número de meninas nessa situação neném ou sem de que meninos. E aí quando a gente vê que hoje mais de 40% das famílias brasileiras têm uma contribuição principal das mulheres, e a gente pensa lá na frente, como é que vai ser isso? Essas mulheres, se continuar mantida essa proporção, essas mulheres que hoje nem estudam nem trabalham, como é que elas vão manter essas famílias? Antes, Maristela, me permita pegar um gancho no que Jéssica colocou, claro, em relação ao professor, a desvalorização do professor, o desprestígio do professor. Eu sempre quis ser professor e eu lembro, Rafael, muito cedo, quando eu falava que queria ser professor, a primeira pergunta que me chegava era: você vai ser professor em mais o quê? Tamanho é o desprestígio da carreira docente no Brasil. Eu apresentei uma proposta que é o Magistério Público Nacional, a carreira nacional do professor, que comporta diferenças em regiões, já que isso é sempre um ponto mencionado nesse debate de valorização, que o Brasil é um país continental, que não pode ter uma carreira nacional para docente, porque é um número muito elevado de professores. Eu estranho porque existem várias outras categorias que também têm um número elevado e que têm uma carreira nacional, mas enfim, a gente não vai conseguir, e esse é o ponto principal, distribuir oportunidades, que é isso que a gente quer, dar a chance que cada um mostre o seu potencial, cada um tem um potencial imenso para oferecer. O ministro Barroso tem uma definição de Estado que para mim é a mais perfeita. O Estado existe para permitir que cada um seja o melhor que possa ser, aproveitar o potencial que as pessoas possuem, mas a gente não consegue distribuir a oportunidade sem valorizar o professor, uma carreira pilar no futuro da nação. Então, esse ponto que Jéssica traz ao nosso debate, para mim, é crucial e a gente precisa debater com menos preconceito, inclusive. Sem tratar professor como uma corporação que só quer privilégio, que só quer direito, que não quer se comprometer, não é isso. O professor ocupa uma função desprestigiada no nosso país e a gente precisa oferecer melhorias para conseguir distribuir oportunidades. Mas, muito rapidamente, para a gente dar dinâmica nesse segundo ponto, em relação a esse reflexo que a pesquisa aponta, não só nessa camada mais desigual, mas também por uma questão de gênero com as mulheres, é mais um reflexo de uma cultura machista de país que nega a oportunidade às mulheres, não só de país, isso é uma luta mundial, que a gente possa tratar com igualdade, não é nada mais do que isso, homens e mulheres, para ter o mesmo nível salarial, para ter o mesmo status na sociedade, para não ter cobranças diferentes. Eu estou acompanhando na Paraíba, muito recentemente, mais um caso de violência doméstica, de um prefeito que espancou a sua ex-namorada.
E isso acontece, não é porque é prefeito, não é porque... pode ser prefeito, pode ser pedreiro, pode ser desempregado, isso não pode mais ser assim. E é um problema que está em todas as classes sociais. A gente tende a achar que é coisa das classes sociais menos favorecidas, mas não, é de todas as classes sociais. E Maristela, a gente precisa falar sobre isso. Isso não é um assunto que a gente possa se omitir. Não, isso aí, não, a gente, homem é igual a mulher, não precisa falar. Não, a gente tem um parlamento, eu ando pelo plenário, eu sou mais um. Quer dizer, quando eu vou numa reunião de bancada, hoje eu estava numa posse de um presidente do Tribunal de Contas da União. No meu campo de visão, eu contei 50 homens e 2 mulheres, comigo 51 e 2. Então, esse é um assunto que impacta em tudo, todos os nossos dilemas e problemas e necessidades de avanços sociais. Existe uma necessidade de falar sobre isso, de expor esse assunto à mesa e de se comprometer com isso. Então, é muito importante, também parabenizo a pesquisa do IPEA, porque traz também mais um levantamento que reforça essa necessidade de defesa de uma bandeira que é tão óbvia para mim, que é o respeito à igualdade de gênero, o respeito às mulheres. Rafael Luquezzi, eu queria ouvi-lo em relação a essa questão das diferenças, tanto em relação à diferença racial que nós colocamos aqui, as estatísticas que mostram que os meninos negros nem são um número maior de que os brancos, e em relação à questão das meninas também, as meninas tem mais meninas nem que meninos nem. O que esperar do futuro desses jovens? É um gatilho aí, no caso das meninas, o excelente estudo aponta isso, a questão que mais agrava aí é a gravidez precoce. Então, a gravidez precoce acaba criando um efeito que o deputado capturou bem de criar uma perpetuidade do problema. É o que os estudiosos chamam de um estresse social. Você tem um problema de estresse tóxico de uma parcela da população que não teve saneamento básico, está exposta à violência, a um quadro de desagregação familiar, a trabalho precoce, a uma série de problemas que afetam a sua vida e que isso acaba criando problemas na construção cognitiva dessas pessoas. Vão tendo pior desempenho educacional e essa lógica do estresse tóxico, ela se dá numa lógica de perpetuidade de renda e que tem uma aderência forte, ainda que o Brasil não seja uma sociedade racializada, aos mais pobres, que são majoritariamente mais negros. Então tem esse duplo problema. Como escapar disso? Algumas apostas são importantes. A questão da alfabetização e da primeira infância, ou seja, creches e alfabetização, é um ponto crítico. Todas as principais sociedades que fizeram as suas revoluções educacionais fizeram uma aposta importante nisso. Então, esse é um ponto-chave. É um ponto crítico, se eu estiver errado, me corrija, inclusive do ponto de vista nutricional, porque a criança que se alimenta bem até os 7 anos de idade, ela tem mais chances. Então, se essa criança está na creche e tem as refeições de qualidade garantida, isso já, por incrível que pareça, já vai um grande diferencial. 99% da iluminação neural vai se dar de 0 a 1 ano. Então, se tiver saneamento básico, e no Brasil metade dos brasileiros não tem dos lares e são de baixa renda não tem, o que vai acontecer com essa criança? No primeiro ano de vida, ela vai gastar uma energia, um conjunto de calorias importantes para o desenvolvimento cerebral, que é o principal a ser feito nessa fase, vai gastar para sobreviver. Se tiver também uma formação, uma alimentação inadequada, é um outro problema. Já tem um problema de língua. Uma família de baixa escolaridade vai usar 15 mil, 10 mil verbetes. Uma família de pais universitários vai usar 100 mil verbetes. O que isso proporciona de uma desigualdade de iluminação neural já faz uma enorme diferença. Você ainda coloca isso um sistema educacional que é desigual. Então, ou seja, é uma lógica de perpetuidade dessa diferença, dessas desigualdades. O segundo gatilho importante, Maristela, nós temos um sistema educacional com maior equidade. Ele tem que ter, a escola do rico e do pobre tem que ter a mesma qualidade. E mais, se tem que ter educação profissional. É óbvio que os jovens, quando chegam a 15 anos, com 15 anos, ele tem estágios educacionais distintos. E é claro que se você tiver um ensino médio que olhe para todos, você vai encaminhar melhor o projeto desses jovens.
do ponto de vista da felicidade individual, vai ser melhor. No agregado, você vai ter um efeito de maior produtividade, de um melhor balanceamento no mercado de trabalho e um resultado de empresas e empreendedores mais competitivos. Então, é um círculo virtuoso em que você encaixa a resolução do problema de desigualdade num problema de geração de riqueza e de competitividade. E a gente não precisa pensar numa escola para o mundo industrial, porque o mundo hoje é de uma indústria mais moderna, não é a indústria fordista, é a indústria da quarta revolução industrial, da inteligência artificial, da internet das coisas. Então temos que pensar uma educação mais baseada no STEM, no ensino de ciência, tecnologia, engenharia, arte, design e matemática, mais flexível, mais por resolução de problemas e mais educação técnica profissional. Seguramente, essa é parte da solução dos nossos problemas. A pesquisadora também tocou num ponto importante, que a educação profissional, e você, Maristela, tocou nisso, as carreiras profissionais têm duas vantagens. Primeiro, elas são competitivas salarialmente. E segundo, que o jovem vai entrar mais cedo no mercado de trabalho, que ele vai entrar ao final do ensino médio. Inclusive, tendo renda, muitas vezes, para prosseguir os seus estudos, já dentro de uma carreira. Vai fazer um curso de engenharia, resolver um problema que a gente tem na matriz de ensino superior no Brasil ou numa graduação tecnológica. Então, é uma relação de que ganha todos, ganha uma sociedade por maior equidade, mas ganha também na geração e distribuição de riqueza. Infelizmente, eu tenho que terminar o programa. Deputado Pedro Cunha Lima, PSDB da Paraíba, muito obrigada por sua participação. Muito rápido, Maristela. Muito rápido. Rafael Luquezzi, diretor-geral do Senai, muito grata também. Enide Rocha, pesquisadora do IPEA, parabéns pela pesquisa, muitíssimo obrigada por sua presença. Deputado Eliel Machado, PSB do Paraná, muito obrigada também. O Expressão Nacional é sempre assim, a gente fala que é quase 1 hora de programa, todo mundo pensa, nossa, é muito tempo, mas a gente sempre acaba com essa sensação de que tinha que ter durado mais. Você que participou e nos prestigiou com a sua audiência, muitíssimo obrigada. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite. Até lá.